Fala pessoal, beleza? E mano, hoje eu trago pra vocês aqui um comparativo que eu prometi pra vocês, que vocês pediram bastante, que é aqui o comparativo entre a família Moto G 2018, né? A gente tá aqui com o Moto G6 Play, o Moto G6, o normal, e o Moto G6 Plus. Nesse vídeo eu vou mostrar quais são as diferenças de cada um, qual público cada aparelho atinge no caso. Então é isso aí. Se esse vídeo te ajudar, se você estiver interessado em comprar eles online, aqui na descrição tem o link para você comprar. Se você comprar por aqui, você dá aquela força para manter o canal funcionando, beleza? É isso aí. Antes de ir pro vídeo, tem um recadão para vocês, então confere aí. Mano, antes de ir pro vídeo, eu peço que você me siga aqui no YouTube. É só você apertar aqui, ó, no botão inscrever-se, que você já vai estar me seguindo. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber a notificação de quando eu postar um vídeo novo. Me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu posto fotos dos aparelhos que eu tô testando. Eu também mostro lá nos stories que chega para eu testar, então você fica sabendo aí em primeira mão. E é isso aí, chega de conversa e bora pro vídeo. Bom, recado dado, vamos falar aqui um pouquinho da construção. Primeiro eu quero falar mais assim do design. A gente tem aqui uma linha muito parecida, praticamente idêntica. A gente tem aqui, ó, esse vidro 3D, né, no caso esse efeito 3D que a Motorola gosta de chamar. A gente tem aqui, ó, o formato 18:9 na frontal. Opa, tava saindo do vídeo, que é bem interessante. Então, de um modo geral, todos os aparelhos têm aí a mesma cara, né? Eles parecem muito, tem cantos arredondados, retão, tudo mais. Falando assim de material, a gente vê que os três aqui são muito parecidos, mas o Moto G6 Play, que é o aparelho mais básico dessa linha, é todo em plástico, tá? Com exceção da frontal, que tem um vidro Gorilla Glass, que não tem assim uma especificação, é só Gorilla Glass. E tem aqui, ó, um plástico que também imita, né, esse vidro desses outros dois modelos, que aqui é o G6 e o G6 Plus, que são praticamente idênticos, beleza? E os dois têm Gorilla Glass 3 aqui na frontal, que é bem interessante. Falando um pouquinho assim de uma coisa que eu não curto muito nos três, é que eles enchem bastante marca de dedo. Eu acabei de limpar e já estão sujos. Aqui, como é plástico, né, adere mais gordura com mais facilidade, consegue ser pior ainda do que nesses dois modelos. Então, isso é um pouquinho chato. Eu não sei se vocês conseguem notar, mas a cor índigo, né, que é esse azul puxando, nesse preto puxando para o azul, a gente vê que no G6 Play é um pouco mais claro, justamente por causa do plástico, né? Aqui, como esses dois é vidro, eles são mais escuros. A gente pode ver aí, ó. Então, eu acho bem mais bonito nesses dois modelos do que, por exemplo, nesse modelo aqui. Uma diferença que a gente tem aqui, ó, é o leitor biométrico, que no G6 e no G6 Plus, mano, para pegar tudo isso aí fora, tá aqui, ó, na frontal, eles são um pouquinho menores. A gente tem aqui, ó, até o microfone em lados invertidos nesses dois modelos. E aqui nós temos aqui na traseira no logo M. É interessante a posição, eu curto, funciona bem, porém, né, não tem os gestos como esses dois modelos, que você consegue tanto desbloquear como fazer os gestos para ver se está aplicativo aberto, para você voltar para o home. Então, essa é uma coisa que eu curto mais nesses dois modelos aqui. Então, de um modo geral, a construção dos três é bem interessante, a linha de design é muito parecida, praticamente idêntica, mas nós temos uma vitória aqui no G6 e no G6 Plus, que eles têm aqui vidro. Entretanto, né, a borda deles também são de plástico, que é uma coisa que eu vi como um retrocesso aí, no caso de design, comparando assim com a linha G5, né, vamos dizer assim, que é feita todo de metal e não tem plástico, né, e aqui a gente viu que tem, então teve esse retrocesso aí. Uma coisa que é preciso ser falada é que aqui, ó, a gente tem uma câmera um pouco saltada, é bem pouco, aqui começa a ficar um pouquinho maior, né, no G6, e aqui nós temos quase um outro celular aqui grudado no G6 Plus, porque olha o tamanho disso. É muito ruim. Por exemplo, os três vêm com capinha, que é uma coisa bacana, né? Então, independente de qual você comprar, vai vir com capinha. E mesmo com a capinha, a câmera do G6 Plus fica saltada. Até quando, por exemplo, eu comprei essa daqui, ó, eu coloco, ela é um pouquinho até mais grossa do que a que vem, e mesmo assim a câmera fica saltada, tem o perigo de você acabar batendo aí, né, na quina, vamos dizer assim, da câmera. Então não é uma coisa assim tão bacana. Bom, focando um pouquinho aqui na tela, ambos têm aqui o formato 18:9, é a primeira vez que a Motorola está trazendo esse formato, e a partir de agora, até na linha Z daqui pra frente, também vai vir com ele, né? Aqui geralmente ela coloca as novidades na linha G e vai aparecendo aí depois constantemente. Então ambos têm aí telas grandes, com formato 18:9, aqui 5.7 polegadas, aqui também 5.7 e aqui 5.99, 6 polegadas, vamos arredondar aí. E todos eles são IPS, que é uma coisa que curte bastante, é uma tecnologia que eu curto e que a Motorola geralmente coloca aí na linha Moto G. Então a qualidade em si
dessas IPS são bem parecidas. Eu sinto que, por exemplo, aqui no G6 ela é um pouco mais saturada do que, por exemplo, em relação a esses dois modelos. E o branco, por exemplo, aqui no... deixa eu colocar aqui, ó. O branco aqui nesse aparelho mais básico é um pouco mais, como eu posso dizer, mais equilibrado, enquanto esses dois fica mais puxando ali um pouco para o amarelo. Falando em resolução, a gente tem aqui uma diferença, né? Enquanto esses dois tem aqui, ó, Full HD de 1080 aqui embaixo, né? E 2160 aqui em cima, que garante que 424 ppi e aqui 409 ppi. Aqui nós temos uma tela HD de 720 por 1440, então não é uma tela com tão boa resolução, acaba tendo aí somente 283 ppi. Então, por exemplo, esses dois têm o mesmo tamanho de tela, 5.7 IPS, mas aqui a gente tem uma resolução muito melhor do que, por exemplo, esse aparelho. E isso acaba a gente acaba percebendo no dia a dia, né, que aqui a resolução é um pouco mais baixa. Como eu disse, nesses dois aqui tem o Gorilla Glass 3 na frontal, então isso é interessante. E aqui a gente só tem o Gorilla Glass, mas eu não sei, né, eu não achei nenhum lugar informando aí, especificando qual versão desse Gorilla Glass. Provavelmente pode ser aí até a primeira versão mesmo. Bom, falando um pouco aí do hardware, a gente tem aqui todos os aparelhos com processador da Qualcomm. Aqui a gente tem um 430, que é mais intermediário. A gente tem aqui, ó, no G6 um 450, que alguns sites, né, informam que ele é equivalente a 625. Ainda vou fazer os testes para saber se é mesmo. E aqui no G6 Plus nós temos o 630, que é um processador, né, um pouco mais superior que os demais aqui. Todos eles são octa-core, aqui de 1.4 GHz, aqui 1.8 GHz e aqui 2.2 GHz. Então a gente acaba vendo aí essa diferença. A Adreno aqui do G6 Play é a 505, a do G6 é a 506 e a do G6 Plus é a 508. Então a gente tem aqui uma performance melhor assim, em jogos, gráficos, né, gradativamente nos aparelhos. Uma coisa interessante é que esses dois têm 3 GB de RAM, então mesmo sendo um modelo Play, ele não ficou, sei lá, com 2 GB de RAM como a Motorola costumava fazer. Esses dois têm 3 GB de RAM e 32 GB de memória interna, enquanto o G6 Plus tem aqui 4 GB de RAM e 64 GB, que é um atrativo que eu, por exemplo, acho mais interessante. Mas vai lembrar que ambos aqui, ó, conseguem um cartão de memória, né? Consegue colocar um cartão de memória de até 128 GB de acordo com o site nacional da Motorola. Lembrando também que eles são 4G, Dual SIM, todos eles aí tem o slot que dá para você colocar os dois chips em formato nano e o cartão de memória, então isso é bacana, não é híbrido. Entretanto, falando assim da construção, né? Vamos voltar um pouquinho para lá. O slot desse daqui é de metal, enquanto esses dois, que são mais caros, é de plástico. Então é uma coisa curiosa aí. Não dá para entender muito bem a Motorola. Enfim, ambos têm aqui o Wi-Fi 802.11 ABGN, só que aqui ainda tem um AC. A gente tem um Bluetooth 5.0 nesse aparelho mais caro, então você consegue conectar dois dispositivos ao mesmo tempo. Aqui nesses dois é a Bluetooth 4.2, né? Todos eles aí tem o GPS com a GPS, GLONASS, Beidou, sendo que aqui no G6 Plus ainda tem o Galileu. Esse aparelho aqui da Motorola, né, o G6 Play, o mais barato dos Moto Gs, tem o micro USB 2.0, então é uma coisa que não é tão bacana, enquanto esses dois tem o tipo C, o que é bem legal. Então se vocês quiserem ver com mais detalhes, é mais fácil vocês irem na análise de cada um e ver aí, né, o que cada um tem, blá, blá. Ah, vale lembrar que esse aparelho aqui, ó, o G6 Plus, tem NFC, que é uma coisa que não está presente nesses outros dois modelos, então é um atrativo a mais aí do aparelho, tirando também que ele vem com TV digital e vem aí com aquele adaptador na caixa, que é uma coisa que também não vem nesses outros dois. Pulando para o desempenho, obviamente o G6 Plus acaba tendo um desempenho melhor do que, por exemplo, esses outros dois, enquanto o G6 fica ali mais na média e o mais básico de todos no desempenho é o G6 Play. Então, por exemplo, quando a gente vai abrir um aplicativo, nesses dois modelos é um pouco mais rápido do que, por exemplo, nesse, que já tem um processador um pouco antigo. Mas ainda assim, no geral, né, a experiência, por exemplo, com o Android, que é 8.0, que está aqui, né, em todos os aparelhos, com a Moto UI, como eu gosto de chamar, né, interface praticamente idêntica, a gente tem uma boa experiência. Vale notar que esses dois modelos ainda tem aqui o Moto Voz, a gente tem o modo retrato na câmera traseira, que é uma coisa que, por exemplo, não tem aqui na versão Play. Então acaba também tendo essas poucas diferenças. Uma coisa que também dá para fazer nesses dois é retirar os botões virtuais por causa do leitor biométrico na frontal, que tem multifunção, diferente do G6 Play, que você tem que ficar eternamente com os botões virtuais, né? Então é também uma coisa do software que a gente acaba assim ficando mais limitado. Pulando aí para a câmera, a gente tem aqui, ó, uma câmera de 13 megapixels no G6 Play, eu tô confundindo os nomes já tudo, com abertura de f2.0, a gente tem aqui um flash de LED, bem interessante, até parece que é duas câmeras, mas não, é só uma câmera. A frontal de todos
é 8 megapixels, o f2.2, então é bacana. O software é igual, mas como eu disse, ele é limitado em alguns recursos, vamos dizer assim. Esses outros dois aqui da Motorola tem câmera dupla, né? A principal dos dois é de 12 megapixels e a secundária também dos dois é de 5 megapixels. Aqui a gente tem uma abertura de f1.8 na câmera principal e aqui no G6 Plus nós temos uma abertura de f1.7. Então ele consegue absorver mais luz em ambientes mais escuros, vamos dizer assim. Então ele consegue resultados melhores no geral. Lembrando que a câmera secundária dos dois tem abertura de f2.2. E eles têm Dual Flash de LED, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Bem interessante, que auxilia aí quando a gente vai tirar foto, né, no escuro, vamos dizer assim. Aqui a gente consegue gravar até 1080p, aqui até 1080p a 60 fps e aqui 1080p a 60 fps e também 4K, então ele acaba sendo superior que esses dois, obviamente. De um modo geral, acontece mais ou menos isso aqui. Esses dois têm ótimas câmeras, sendo que a do G6 Plus é a melhor entre eles. E aqui a gente tem um aparelho que é um pouco mais básico, é mais para você quebrar o galho, tirar algumas fotos, mas não esperar nada muito além disso. Aqui a gente também tem uma ótima câmera do G6, que como eu disse é dupla, que serve praticamente para o modo retrato. E aqui no G6 Plus, mesma coisa, retrato funciona bem, a qualidade das fotos são ótimas, dos vídeos também bem legal, gostei da captação de áudio. Então de modo geral é bem interessante, ele acaba tendo assim, mesmo por ser a versão Plus, uma câmera melhor, porém muito saltada. Falando mais uma vez aí. A frontal dos três é bem parecida, eu ainda acho que, por exemplo, a do G6 e a do G6 Plus é um pouquinho superior, mesmo sendo praticamente o mesmo sensor do que a do G6 Play, que talvez pode até ser o software ou até mesmo o processador influencia, sei lá, na qualidade, mas parece mais que tem aqui uma câmera de 5 megapixels. Lembrando que a câmera frontal de todos aí grava em Full HD, beleza? Bom, falando aqui do speaker de todos eles, a gente tem aqui, ó, em todos, o speaker na parte frontal, que funciona muito bem, gosto disso, e tecnologia Dolby Audio. O que eu posso notar é que a do G6 e o do G6 Plus tem uma qualidade melhor, os graves são mais bacanas, o agudo também é menos irritante, assim, não puxa tanto pro agudo, como por exemplo aqui no G6 Play, que puxa tanto pro agudo que às vezes dá assim, parece um som de latinha, mas é interessante, por exemplo, tá superior ao que a gente vê na categoria dele, mas ainda assim é inferior a esses dois. E mano, olha isso aqui, eu tô limpando, eu só tô fazendo isso aqui, ó, ele tá todo imundo, como eu disse, por ser de plástico, certo? Parece que fica mais sujo, por exemplo, esses dois, ó, que a gente vê, ó, que estão sujos, mas não tão sujos quanto aquele modelo. Uma coisa que eu esqueci de falar lá do speaker, tá? É que todos eles vêm com esse fone da Motorola flat, intra-auricular, com boa qualidade e vem também com borrachinha extra. Lembrando que esse ainda vem, né, com aquele cabo de TV digital. Bom, falando da bateria, aqui a gente tem uma bateria, ó, de 4.000 mAh, aqui uma de 3.000 e aqui uma de 3.200, o que é bem interessante. Curiosamente, todos têm praticamente a mesma experiência. Eu ainda vou fazer mais testes com o G6, como eu acabei esquecendo de falar, mas ele chegou recentemente aqui no canal, eu ainda não fiz todos os testes, mas como eu vou ter que devolver esse aqui, eu tô fazendo para tirar dúvida de vocês, como vocês pediram, beleza? Aqui a gente tem 4.000 mAh, que dura 2 dias, faz ali 8 horas e 30 minutos de tela, mas poderia ser melhor, né? Por exemplo, esse aqui, que tem uma bateria menor, uma tela maior, com mais resolução, que gasta mais, a gente consegue praticamente a mesma coisa, 8 ou 9 horas de tela, e também 2 dias, 1 dia e meio, 2 dias de uso, então praticamente a mesma coisa, sendo que aqui ele, vamos dizer que é mais gastão na teoria, por causa dos componentes dele. Aqui eu utilizei um pouco ele, eu curti a bateria, durou 1 dia também, eu ainda não fiz os testes de tela, então vou ficar devendo aí pra vocês, beleza? Como eu vou editar esse vídeo um pouco mais tarde, eu vou deixar aqui pra vocês qual que é o valor de tela, quanto tempo ele dura. Uma coisa legal é que ambos os aparelhos vêm aí, ó, com Turbo Power 15, que é o carregador turbo da Motorola, e isso é bem bacana. Lembrando que, por exemplo, esse veio com um cabo 2.0 e esses dois o tipo C, que acabam também até ajudando para carregar mais rápido. E aí galera, qual que vale a pena você comprar? G6 Play, Moto G6 ou G6 Plus? Bom, essa resposta é vocês que tem que me dar, porque depende muito do seu tipo de usuário. Por exemplo, tem gente que quer ali testar o 18x9, mas por exemplo, acha um G6 caro, não precisa nem falar aqui do G6 Plus, então vai querer o G6 Play, né, no caso. Não liga se a resolução é um pouco mais baixa, não liga se a câmera é um pouco mais razoável,
prefere, sei lá, o leitor biométrico aqui na parte traseira, quer mais bateria, mesmo que ela tenha, por exemplo, a mesma duração do que esse modelo um pouco mais caro. E também tem aquela pessoa que quer algo melhor do que, por exemplo, um G6 Play. Ele quer uma tela Full HD com o mesmo tamanho, quer o leitor biométrico na frente, quer um processador também um pouco melhor, quer câmeras melhores, câmera dupla, mas também não quer pagar tão caro aqui como o G6 Plus. E tem aquele que quer o melhor dessa linha, que vai querer aqui o aparelho mais potente, que tem a melhor câmera desses três. Tem a tela também um pouco maior, você consegue ter mais visualização de aplicativos, jogos. Tem leitor biométrico na parte frontal que funciona muito bem e que também tem uma ótima bateria. Então depende muito, depende de cada tipo de usuário. Cada aparelho aqui, ó, é feito para um tipo de usuário. Então tem aquele que quer algo mais básico, mas que quer algo bacana. Tem aquele que quer um pouquinho melhor e tem aquele, né, que quer o melhor de todos eles. É isso aí, galera. Esse aqui foi o meu comparativo, aquele que vocês pediram bastante. Espero ter ajudado vocês. E caso tenha ajudado, me ajudem aqui comprando pelo link. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Like, compartilhe para ajudar na divulgação. Se inscreva aqui no meu canal, curta minha página do Facebook. Me siga no Twitter, Instagram e Snapchat, que é @HortoRodrigues. Assistam os outros vídeos. Cara, vocês vão curtir. Não esqueça de deixar o joinha, que ajuda bastante aqui na divulgação do meu canal. E é isso aí, galera. Falou e até a próxima.